Enquanto isso, Marco Antônio reafirma que realmente levaria Juliana até a Santa Casa, para que ela tivesse as respostas que tanto desejava. E nesse instante, Janete e Mariana trocam olhares significativos, percebendo a gravidade da situação. Juliana afirma em seu propósito, repete que deseja apenas saber sobre o destino de seu filho, deixando claro que não descansará até ter a verdade. Janete, com preocupação evidente, cita que eles não deveriam tomar determinadas atitudes, enquanto Marco Antônio argumenta que irão apenas perguntar sobre uma criança que nasceu falecida, tentando justificar a ação de maneira calma e racional. Janete, desconfiada, questiona qual seria a utilidade disso e levanta a possibilidade de que, ao perguntarem quem é a criança, poderiam complicar não apenas a família, mas também o próprio nome deles. E Marco Antônio, ponderado, admite que neste ponto Francisco está certo. Francisco, inquieto, se levanta da mesa e Juliana declara que só quer saber sobre seu filho, enquanto Janete comenta que a criança deveria ter sido enterrada no quintal, e Juliana lamenta que pelo menos teria um lugar para chorar. Na sequência, ela se levanta e sai da mesa acompanhada de Marco Antônio. Luísa relembra que naquela noite ouviram uma criança chorar, e Janete, impaciente, pergunta se Luísa quer continuar trabalhando ali e a adverte para não repetir tais bobagens. E Luísa tenta se justificar, dizendo a Mariana que deve ter sido apenas a imaginação dela e de Antônia também. No meio da conversa, Gomesindo comenta que Juliana é uma bela mulher, e Mateu acrescenta que, aparentemente, o sogro dele ficou impressionado com Paola. Gomesindo, com certo desdém, observa que o sem-vergonha dessa história toda é o bacharel que deixou casar com a filha. E Mateu, determinado, diz a Gomesindo para ele tomar a italiana de Augusto, ao que Gomesindo responde ressaltando que isso seria falta de respeito. Mateu insiste questionando se ela não é bela, e Gomesindo admite que é, enquanto Mariana comenta que sua Angélica é uma bobinha. Leonora entra na conversa, dizendo que andou tendo uma conversa com Angélica, e Maria pergunta o que Leonora andou ensinando para Angélica, e Leonora garante que nada demais, apenas ressaltou que Angélica é uma mulher e ainda assegura que se Angélica escutou tudo o que disse, ela não perderá o marido. Maria, preocupada, ressalta que não sabe como conseguirá encarar o doutor quando ele pisar na casa. E Leonor aconselha para não se aborrecer com isso, alegando que homem é tudo igual. E Maria questiona se isso inclui até Bartolo, ao que Leonor responde que nem pelo marido dela põe a mão no fogo. Mateu, curioso e direto, questiona Gomesindo se ele está bravo com Augusto, pois o mesmo está traindo Angélica, e pergunta diretamente se caso Augusto tivesse deitado com uma escrava em vez de uma italiana, não seria pecado. E Gomesindo pergunta onde Mateu quer chegar, enquanto Mateu insiste que deitar com escrava seria igualmente condenável. Maria comenta que Juliana acabará indo para a Santa Casa, e Janete questiona o que Juliana descobrirá lá, ao que Mariana responde que nenhuma criança foi deixada falecida naquela roda naquela noite. E Janete ressalta que Juliana não pode ir até lá. Mariana pede para Janete falar com o filho, pois Marco Antônio faz tudo o que ela quer, e Janete afirma que, se Marco Antônio descobrir, nunca a perdoaria. Mariana questiona se, mesmo assim, elas fossem atrás da criança, e Janete confronta dizendo que a criança nasceu falecida. Mariana afirma que não suporta mais o remorso que sente, e Janete garante que sempre confiou nela, enquanto Mariana admite que não foi justo o que fizeram. Janete questiona se ela queria que aceitasse um filho bastardo em sua casa, e Mariana, desesperada, pede para Janete mandá-la embora, alegando que não aguenta mais viver com remorso no coração, deixando Janete surpresa. Em outro momento, Gomesindo conversa com Mateu, revelando que sempre quis ter um filho homem, mas Maria nunca lhe proporcionou essa alegria. Mateu, incrédulo, questiona se ele falaria isso mesmo que fosse de uma escrava, e Gomesindo dá a entender que sim, mesmo que fosse mulato, seria seu filho. Ele continua explicando que sua mãe nunca teve filha mulher e que seu pai faleceu em seus braços, e que antes de morrer, pediu muitos netos para encher os cafezais de donos. Assim, quando Rosana nasceu, o pai de Gomesindo não fez festa. E quando Angélica nasceu, ele sequer quis saber. Gomesindo ainda conta que, quando disse que mais uma menina havia nascido, seu pai pediu para afogar, mas garante que falou apenas da boca para fora, e lamenta que seu pai tenha falecido como se as netas não tivessem existido. Ele ressalta que, por não ter tido um filho varão, seu pai alegou que ele deveria procurar entre as negras, deixando Mateu surpreso. Por fim, Gomesindo reflete que seu pai era um homem sério, mas que sua mãe acreditava que ele fosse santo, encerrando a conversa com um misto de melancolia e resignação diante das tradições e exigências familiares. Mateu, curioso e inquieto, pergunta sobre Naná, e Gomesindo garante que Naná já havia ido embora da fazenda junto com todos os outros, ressaltando que chegou a pedir para ficar com ela, mas sem sucesso, demonstrando uma certa frustração contida em sua voz.
Em tom de brincadeira, Gomercindo pede para Mateu proporcionar a ele um neto homem, ao que Mateu, surpreso, questiona se ele realmente iria afogar a criança, e Gomercindo, com um sorriso malicioso, responde que estaria apenas brincando, mas se fosse para levar a sério, acharia que Mateu seria um mau italiano. Enquanto isso, Anacleto conversa com Altino, confessando que não deseja saber de toda essa história, pois não quer ver sua filha separada do marido. E Altino comenta que, tecnicamente, eles ainda não são casados, tentando suavizar a tensão. Anacleto, firme e decidido, ressalta que eliminaria Augusto se ele deixasse Paola, e Altino, surpreso, questiona se isso implicaria em perder os cafezais que ele mesmo proporcionou, levando Anacleto a se acalmar e afirmar que não. Em outro canto, Maria, tomada por uma dor silenciosa, revela a Leonora que lhe doía na alma saber que Naná havia deitado com seu marido. E Leonora, incrédula, pergunta se Maria não fez nada, ao que Maria responde que não teve coragem, explicando que sabia, mas precisava fechar os olhos para não encarar a realidade. Maria relembra que Naná deixou a casa na noite em que os escravos foram embora, carregando na barriga um filho de Gomercindo, e ainda ameaçou dizendo que, caso fosse menino, enviaria para Maria criar. Leonora, curiosa, questiona o que aconteceria se fosse uma menina, e Maria dá a entender que poderia ter crescido com mau caráter como a mãe. Mas logo se corrige, afirmando que não, embora às vezes se pegue pensando se a criança realmente nasceu menino. E Leonora observa que não é a primeira vez que Maria expressa tal pensamento. Maria confessa que, caso fosse homem, desejaria que Naná o enviasse para ela, apenas para ver como o marido reagiria a um filho mulato. Enquanto isso, Damião intervém, dizendo que não adianta Antenor continuar voltando, pois ele não sabe de Naná. E Antenor insiste, alegando que Damião está mentindo. Damião nega e explica que Naná se mudou de onde estava após ouvir que Antenor queria vê-la. Antenor questiona o medo de Naná, dizendo que sempre a protegeu. E Damião responde que foi por causa do filho dela, enquanto Antenor garante que não quer o filho. E Damião insiste que ela não acredita nisso, reforçando que realmente não sabe do paradeiro de Naná, e em seguida se retira, alegando que precisa ir buscar o patrão dele. No cenário da fazenda, todos caminham em silêncio, e Tizil suspira profundamente, revelando que sua vontade era ir embora para São Paulo, e Batista, surpreso, pergunta por quê, ao que Tizil responde que não sabe o que está fazendo ali. Batista tenta confortá-lo, explicando que ele não passa fome e não dorme ao relento. Mas Tizil, pensativo, lembra que os escravos também não passavam fome, e muito menos dormiam no sereno, exceto nos raros momentos em que fugiam, deixando no ar uma mistura de saudade e inquietação sobre a vida dura que todos levaram na fazenda. Batista ressalta que, se Tizil for para São Paulo, é importante considerar o que ele encontrará lá, ao que Tizil responde que não sabe exatamente, apenas que um dia acabará indo embora de lá, deixando implícito seu desejo de liberdade. E Batista insiste que ele comunique isso ao dono dele, mas Tizil rebate firmemente, afirmando que não tem dono nem patrão, pois já nasceu livre, com um brilho de determinação nos olhos. Em outro momento, Francesco tenta aconselhar Juliana a esquecer a história do filho dela, mas Juliana, com o coração apertado, afirma que só quer saber o que foi feito da criança, revelando sua inquietação e tristeza. Janete intervém, admitindo que ela e Mariana erraram, pois deveriam ter permitido que Juliana visse a criança, mesmo no estado em que nasceu, e Francesco concorda, reconhecendo a injustiça. Janete ressalta ainda que Juliana sofreu muito durante o parto, lembrando da fragilidade da jovem, e afirma que, caso Juliana queira ir até a Santa Casa para procurar pelo menino falecido, Janete irá acompanhá-la, embora alertando que nos jornais será registrado que a nora de Francesco teve uma criança falecida e a abandonou na bendita roda. E Juliana, refletindo sobre o aviso, reconhece que Janete tem razão, ao que Janete expressa seu pesar e preocupação, sentindo-se tomada pela emoção. Juliana sobe para o segundo andar, enquanto Francesco, sozinho, reflete que ela terá que começar a viver de novo, e Janete acrescenta que se Juliana esquecer o italiano, ela estará no caminho certo. Ao que Francesco questiona intrigado, e Janete garante que Juliana não ama Marco Antônio e jamais irá amá-lo, deixando Francesco pensativo sobre a natureza do amor e sua complexidade. Paralelamente, Marco Antônio questiona Damião sobre se ele havia levado Mariana à Santa Casa durante a madrugada. E Damião confessa tudo, embora Marco Antônio insista, perguntando se ele ouviu a criança chorar. Damião, surpreso com a insistência, pergunta por que ele quer saber isso, alegando não ter ouvido nada e não saber de nada, e repete a sua negativa diante de novas perguntas. Marco Antônio lembra a Damião que ele deve lealdade maior ao pai do que à mãe, e Damião admite que não pode revelar nada.
Marco Antônio insiste em saber se o filho de Juliana estava vivo, mas é interrompido pela chegada de Janete, que garante que Francesco espera para jantar. E Marco Antônio, resignado, anuncia que já está indo, enquanto no fundo paira a tensão, os segredos e a complexidade dos sentimentos que envolvem cada personagem, mantendo no ar um clima de expectativa, mistérios e emoções à flor da pele. Janete questiona se Damião iria desmenti-la, mas Damião ressalta que não sabe de nada, apenas murmurando a si mesmo que só tinha que falar sobre ter visto o choro do menino naquela noite, como se isso já fosse um fardo pesado em sua consciência. Bartolo, por sua vez, comenta que não acha certo Damião estar acomodado à mesa com o patrão, enquanto Leonora observa com um sorriso discreto e comenta que, se soubesse da situação, teria preparado um macarrão caprichado para todos. Gumercindo entra na conversa, falando com entusiasmo sobre a polenta, e Leonora, surpresa, questiona se ele realmente gosta de sua polenta, ao que Maria intervém, dizendo que ele baba toda vez que Leonora prepara a receita, arrancando risadas contidas à mesa. Bartolo, sempre provocador, comenta que eles não gostavam muito de Gumercindo, e Mateu, impaciente, pede que ele cale a boca, mas Bartolo apenas sorri e diz que é seu jeito de falar. Maria então pede que Leonora se acomode à mesa, e Rosana aproveita para lembrá-la de que deveria aproveitar enquanto a filha não começasse a berrar no quarto, mantendo a tensão familiar em equilíbrio. Gumercindo comenta sobre Justino e questiona se ele não voltou para levá-los embora, mas Bartolo explica que não e que, se tivesse vindo, Mateus seria o primeiro a saber. Leonardo acrescenta que não irão embora sem colher todos os grãos de café de todo o cafezal, mostrando a importância do trabalho duro na fazenda. Bartolo ressalta que deseja ir embora para plantar uva e fazer um bom vinho, mas Gumercindo rebate, lembrando que a terra é para café, não para uva, deixando Bartolo intrigado sobre o conhecimento do homem. E Mateu rapidamente intervém, pedindo para que não discutam agora, enquanto Leonora tenta acalmar os ânimos. Bartolo insiste que, se Gumercindo ceder apenas um pedaço de chão, ele plantaria uva ali mesmo. E Maria, desejando paz, pede que todos jantem tranquilos, deixando a mesa em silêncio momentâneo. Ao mesmo tempo, Angélica caminha pela sua casa, pensativa, questionando a si mesma se Augusto voltou para a casa da tal italiana, preocupada que, se ele demorar mais, terá que ir pessoalmente atrás dele. Paola, por sua vez, está sozinha, refletindo sobre o motivo de Augusto não chegar e se ele levou a sério o que ela disse, lembrando que o dia é feito de 24 horas e ponderando que, se Augusto não voltar, ela mesma irá atrás dele. Nesse instante, Augusto admite não saber o que fará de sua vida, enquanto Juvenal questiona por que foi chamado. Augusto revela que precisava de Juvenal lá para servir a senhora Paola, ressaltando que terá que ficar longe da casa dela por algum tempo, e instrui que Juvenal se apresente e execute tudo o que Paula mandar, mas também que fique atento a qualquer detalhe, querendo saber de tudo o que acontece na casa, inclusive se algum homem entrar lá, independente da hora, mantendo uma vigilância constante sobre a situação. Augusto cita que deseja que, em todas as saídas com Paola, Juvenal anote absolutamente tudo, inclusive com quem ela falou. E Juvenal, atento, garante que está entendendo perfeitamente, compreendendo a seriedade da tarefa que lhe foi confiada. E, por sua vez, Augusto pede que logo cedo Juvenal se apresente à mulher dele para organizar tudo de maneira eficiente e rigorosa. Enquanto isso, Marco Antônio pede para que Juliana permaneça com ele, e Juliana, perdida em pensamentos, relembra com saudade de Mateu no navio, sentindo o peso de memórias antigas. Marco Antônio insiste para que Juliana fale com ele, mas ela, um pouco hesitante, questiona o que ele deseja, e Marco Antônio reforça que estava falando com ela, tentando trazê-la de volta ao presente, ao que Juliana pede desculpas, alegando estar distante em seus pensamentos, e em seguida se deitam lado a lado, abraçados, compartilhando um momento de conforto silencioso. Ao mesmo tempo, Augusto chega em casa discretamente, entrando sem fazer barulho, e encontra Angélica, que, percebendo sua presença, lhe dá boa noite em italiano, misturando carinho e um toque de provocação, enquanto Paola, em sua casa, sofre com a ausência de Augusto e se mantém pensativa, lembrando da intensidade da relação que eles possuem, e chega a citar que eliminaria Altino se pudesse. Por sua vez, todos se reúnem para assar milho, mantendo a rotina da fazenda enquanto conversam. E Bartolo comenta com Leonora que achou estranho o patrão ter convidado para jantar, revelando sua suspeita de que o patrão está com medo de que eles decidam ir embora. E Leonora, ponderando, diz que deve ser devido àquela gente envolvida na fazenda. Bartolo comenta que se Justino proporcionasse dinheiro para ele comprar terras na intenção de plantar uva, ele aproveitaria, mas Leonora prontamente pede que ele esqueça essas ideias, mantendo os pés no chão.
Leonora então acrescenta que está gostando muito de Dona Maria do Socorro, e Maria, emocionada, ressalta que teria preferido que Gomercindo tivesse trazido Angélica de volta com ele. Mas o próprio Gomercindo explica que a filha quis permanecer lá, e Maria observa, tocada, que aquela foi a primeira vez que viu Gomercindo realmente preocupado com uma filha deles, mostrando um lado humano e protetor que raramente se revela, reforçando os laços familiares e a tensão que permeia a fazenda. Maria questiona Gomercindo se, caso Angélica largasse o marido, ele aceitaria a filha de volta em casa. E Gomercindo garante que sim, mas ressalta que Angélica, determinada e fiel aos seus princípios, provavelmente se tornaria freira e casaria com o Cristo dela, demonstrando sua devoção e força de caráter. Enquanto Augusto, já afetado pelo excesso de bebida, comenta que acha que bebeu demais e, quase sem forças, declara apenas querer dormir, ao que Angélica, com paciência e certa ironia, reforça que ele pode ir dormir. E Augusto acaba caindo na cama envolto em sono profundo, deixando Angélica com a inquietação de que talvez acabe devolvendo Augusto para a italiana dele. Sentimento que mistura frustração e dúvida sobre o caráter do marido. Enquanto isso, Paola, sozinha e angustiada, murmura para si mesma que não vai aguentar tamanha injustiça, questionando interiormente por que tomaram o marido dela, sentindo-se traída e magoada, acusando Augusto de jamais ter se defendido dela e de não a amar verdadeiramente. Angélica, por sua vez, reflete consigo mesma, tentando entender se Augusto age de forma semelhante com a italiana como age com ela, mergulhando em dúvidas e ciúmes contidos. Enquanto Mariana relembra com pesar o momento em que a criança de Juliana chorou, sentindo que ainda havia vida naquele bebê, e ao mesmo tempo revive mentalmente o instante que deixou a criança na roda da Santa Casa, lembranças que a torturam. Mariana admite para si mesma que não pode continuar escondendo aquele segredo, carregando o peso da culpa e do remorso. Até que Juliana chega e, com curiosidade e preocupação, pergunta a Mariana o que é que ela não pode mais continuar escondendo.